Seja bem-vindo ao canal Iluminadamente. Eu me chamo Joe Bauer, sou terapeuta ayahuasqueiro, criador aqui do nosso canal. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre algo muito legal, que são dicas para como você lidar com aqueles momentos na força em que você está passando por muita confusão mental. Vamos conversar um pouquinho sobre isso logo depois da nossa vinheta. Mas antes de a gente se aprofundar nesse nosso assunto, por favor, deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque ele é muito importante, afinal de contas ajuda o YouTube a espalhar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas, e te convido também para me seguir no meu Instagram, JoeBauer1, e também seguir o nosso parceiro oficial, que é o Portal de Avalon, aqui de Garopaba, que é esse espaço lindo, maravilhoso aqui, que é onde a gente inclusive está conduzindo as nossas cerimônias e também os nossos retiros e vivências de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, trabalho espiritual, e que também recebe aqui retiros, imersões e eventos muito legais. Então acompanha lá para você estar ligado em todos os eventos que acontecem nesse espaço sagrado muito bonito que tem aqui, tá bom? Agora vamos lá para a nossa questão específica, né? Dicas aí para quando você está passando por aquele momento de confusão mental. Aliás, quem nunca, durante a força, passou por um desses momentos em que estava com muita confusão mental, excesso de informações acontecendo, com dificuldade, inclusive, de processá-las e colocá-las no seu devido lugar internamente, né? Acredito que muitas pessoas já passaram por isso, inclusive quando a força te pega de jeito, naquela amplitude toda, naquela monte de informações acontecendo. Acredito que muitas pessoas já passaram por isso, né? Eu mesmo já passei por isso várias vezes, e é até relativamente comum que isso aconteça. E aí, a ideia desse vídeo é tentar esclarecer um pouquinho de por que isso acontece e como ou de que formas você pode lidar com isso durante a cerimônia, tá? Esse excesso de informações que traz aí essa confusão mental se dá, óbvio, pela expansão de consciência que acontece, mas se dá principalmente quando você está muito na força, as informações são demais e você não está conseguindo absorver tudo aquilo. Mas normalmente isso está acontecendo porque nesse processo você está pensando. Ou seja, imagina que a espiritualidade está ali te bombardeando de informações, te bombardeando de coisas para serem trabalhadas. Se você não acredita tanto na espiritualidade, mas acredita pelo menos na psicologia, imagina que está surgindo do teu inconsciente 1 milhão de informações naquele exato momento e você está tentando filtrar, está tentando absorver tudo aquilo, só que com os pensamentos, com o fluxo de pensamento acelerado acontecendo no mesmo tempo. Então tu imagina um oceano de informação tentando passar por um canudinho. É óbvio que vai dar muita confusão ali naquele momento de filtrar tudo isso, tá? Então, normalmente, isso está acontecendo porque você está pensando durante a experiência. Joe, mas eu não posso pensar durante a experiência? Claro que pode, você pode pensar, inclusive você vai acabar pensando, naturalmente vão surgir pensamentos durante a cerimônia. Mas uma dica muito importante para você passar por isso e conseguir sair desse estado de confusão mental é você, claro, se centrar no sentido de relaxar, respirar, se concentrar em algum outro elemento, por exemplo, na música que está tocando, e evitar de pensar, ou seja, simplesmente absorver. Adotar uma postura passiva para absorver as informações, livre de julgamento, simplesmente absorva. Absorva as informações, não julgue-as, não queira processá-las naquele momento, ou seja, adote uma postura de observador interno. Uma outra coisa, e aí a dica cognitiva, né, ou comportamental que vem por trás disso tudo, é por que é que eu entro nessa confusão? Essa confusão mental toda ela acontece quando, além desses pensamentos, eu me identifico com o pensador, com o personagem que surge no ato de pensar. Eu sei que pode parecer um papo meio doido demais, mas eu vou tentar simplificar o processo. Naquele momento, quando vem um pensamento, vamos dar um exemplo, né? Um monte de informações vindo, de repente eu começo a pensar que algum familiar pode estar morrendo, ou que eu vou morrer, que é comum inclusive acontecer na ayahuasca, né? Existe um personagem naquele momento que está assumindo essa posição de pensador. E há uma identidade, ou seja, uma identificação com esse pensamento, com essa forma, com aquilo que está acontecendo naquele momento. Essa identificação nesse momento pode gerar, inclusive, todo esse problema. Por quê? Porque é esse personagem que precisa ser
trabalhado, não é ele que tem que pensar naquele momento, ele tem que ser trabalhado. Você precisa trazer então um outro personagem. E aí a dica que eu sempre dou para as pessoas é trazer o personagem do devoto, né? Para aquele que é mais espiritualizado, o personagem do devoto. Para aquele que não é espiritualizado, o personagem do observador. Para que você possa simplesmente absorver a informação e inclusive busque entender, questione naquele momento, mas qual é esse personagem interno? Guilherme, quando você fala de personagem, o que é que você está querendo dizer? Que dentro de você existem vários vocês, né? Existe aí o filho, existe o pai que você é, ou a mãe que você é, existe o marido, a esposa que você é, esses muitos funções, essas muitas funções, esses muitos personagens que a gente desempenha, que a gente vivencia no dia a dia. E esses personagens vêm à tona nesse momento. De tal forma, inclusive, que se você observar com um pouquinho mais de atenção e clareza, você vai perceber que os conflitos que a gente vive na nossa vida são quando estão conflitando as necessidades, as funções ou os desejos desses personagens internos. Quando, por exemplo, o filho que você é quer uma coisa, mas o pai que você é quer outra. Começa a surgir o conflito. Vou dar um exemplo da vida cotidiana só para você entender, né? Eu tenho filhos e os meus pais estão começando a se meter na educação dos meus filhos, por exemplo. Poxa, eu como filho posso não querer dizer nada para os meus pais, para não feri-los, para não machucá-los, mas eu como pai dos meus filhos posso dizer, ei, calma aí, eu sou pai deles, eu educo eles dessa forma, você não precisa falar assim desse jeito não, entende? Então os conflitos normalmente acontecem quando um personagem está se identificando ou se metendo nas decisões, vontades, desejos dos outros personagens. E isso pode se acentuar durante a força. Esses múltiplos personagens que existem na nossa psique, na nossa mente, eles podem vir à tona durante um ritual, cada um com as suas questões para serem trabalhadas e com essa multidão, muitas informações, muitas coisas, muitos insights que vão acontecendo ao mesmo tempo, às vezes ficam difíceis de a gente processar. Então as dicas preste atenção em que personagem é que está se evidenciando naquele momento, busque entender o que é que precisa ser trabalhado daquele personagem especificamente, ou seja, qual a relação daquele personagem que precisa ser trabalhado naquele momento e, se você puder, e essa é a principal dica, adotar uma postura passiva de observador ou de devoto, de compreendendo que há algo divino por trás acontecendo. Quanto menos você se identificar com o processo de pensar, mais você vai conseguir absorver e aí depois da cerimônia filtrar e buscar entender o significado de tudo isso, integrando a experiência para poder praticá-la no seu dia a dia. Beleza? Era isso por enquanto. Isso aqui cara, dá para se estender muito mais nesse conteúdo, inclusive lá dentro da comunidade que a gente está lançando esse mês, né, a comunidade Ayahuascando, para a gente conversar sobre as cerimônias, para a gente integrar as cerimônias, para a gente conversar sobre a Ayahuasca, aprender muito mais sobre a Ayahuasca. Lá a gente vai poder trabalhar isso com um pouco mais de riqueza, mais detalhes, mas aqui nesse momento era isso. Se você quiser contribuir deixando algum comentário, trazendo aí alguma dica extra, deixa aqui embaixo nos comentários. E claro, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Era isso por enquanto, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.